Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar o nosso Momento CFP. Então todos os dias ao meio-dia a gente se reúne para conversar a respeito de conceitos e questões que caem na prova do CFP. Então você que está se preparando, legal participar com a gente, já coloca aí na sua agenda meio-dia todos os dias. Rodrigão já entrando na sala, fala meu amigo, como é que estão as coisas? Professor Cláudio Urrin também, seja bem-vindo, entrando na sala. Espero que esteja tudo bem por aí, né? Vamos resistindo nesse momento de pandemia e nesse momento de sangria das bolsas no mundo inteiro. Muito bom, vamos lá. Se bem que saiu um bom resultado hoje a respeito da retomada da economia americana, vamos ver o impacto que isso vai ter nas bolsas, principalmente na bolsa local aqui, talvez um impacto positivo, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos aguardar a entrada do nosso querido professor Eduardo Tavares, né? E já adianto a vocês que a gente vai conversar hoje sobre as ALFTs, né? Então, as letras financeiras do Tesouro, né? Um papel muito importante, né? Porque basicamente um papel que vai cuidar, né? Um papel que vai ser útil para que a gente coloque a nossa reserva de emergência e para que a gente indique para os nossos clientes como uma boa alternativa para o que a gente chama de reserva de emergência. Por quê? Porque a LFT, a letra financeira do Tesouro, ela vai entregar sempre a taxa Selic, tá certo? Então, quando você compra uma LFT, você vai ser remunerado pela taxa Selic. É considerado um papel pós-fixado. Então, risco zero? Não tem risco nenhum? Bom, os últimos acontecimentos têm mostrado para a gente que não é bem isso, né? Por quê? Porque a LFT, ela vai remunerar o seu investidor a taxa Selic mais uma taxinha que a gente chama de deságio, e essa taxinha ela aumenta e diminui. Então, à medida que ela aumenta e diminui, ela pode gerar aí um pequeno ruído no seu rendimento. Mas isso é muito pequeno, né? Se comparado a um título pré-fixado ou a um título indexado ao IPCA, como são as NTNBs, tá certo? Que é o que a gente chama de Tesouro IPCA lá no Tesouro Direto. Então, basicamente, a LFT ainda é, na minha opinião, né, a grande alternativa para quando a gente escolhe montar o fundo de emergência, para fazer alocação em fundo de emergência, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui também, eu insisto, né, que você faça fundo de emergência e indique o fundo de emergência em títulos públicos, né, de direta negociação, em vez de utilizar um fundo DI, por exemplo. Pá, professor Felipe, mas e se a gente pegar um fundo DI com taxa de administração igual a zero? É interessante, mas tem um problema, aquele velho problema do come cotas, né? O que é o come cotas? 2 vezes por ano você tem um confisco, né? Um adiantamento do imposto de renda por parte do leão. Então o leão vai lá, pega as suas cotas e com isso você diminui a base de rendimento, né, do seu fundo de emergência. Então, como às vezes é uma grana respeitável que está lá, né? Lembra que fundo de emergência ele é mais ou menos de 3 a 6 vezes as suas despesas mensais. Então, para uma família que tem despesas mensais de 20 mil reais, a gente está falando de uns 100 mil reais que fica lá no fundo de emergência. Se você deixar esse dinheiro num fundo DI que tem come cotas 2 vezes por ano, você pode ter aí uma queda de renda, você tem uma queda de rentabilidade bastante forte. Então, melhor comprar direto o papel, comprar LFT, porque você só vai pagar imposto no vencimento da LFT. Então a grana fica dentro lá, né? Fica contando a capitalização do seu título e você tem um rendimento sensivelmente superior a deixar essa grana no fundo DI. Então acredite no que eu estou falando, sempre que possível opte por deixar fundo de emergência no Tesouro Direto e basicamente em LFT, que são os papéis com baixa volatilidade. Tá bom? Vou entrar aqui, tinha esquecido de colocar aqui, mas eu vou entrar aqui no Tesouro Direto, né? Porque o site do Tesouro Direto, ele é muito legal para a gente tangibilizar um pouquinho isso tudo que a gente está falando. Porque a gente fica aqui falando e é legal, mas e a preparação para a prova, né? Ela requer que você entenda os conceitos, mas existe um fator motivacional que é você entender como é que essas coisas acontecem na prática, né? Então, se você olhar aqui no site do Tesouro Direto, tá carregando, minha internet parece que tá meio lenta, mas agora carregou aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui você tem o site do Tesouro Direto, simule o seu investimento, piririm, pererê, tá certo? Eu já vou aqui em calculadora preços e taxas, né? E olha só,
a gente vem aqui num treco que chama Tesouro Selic, né? Que é a chamada LFT. Então, no mercado profissional, a gente chama de LFT. Pro investidor pessoa física, que é um cara com menos conhecimento normalmente, a gente chama de Tesouro Selic, né? Quanto é que está pagando o Tesouro Selic? Está pagando a taxa Selic mais 0,1873. Isso quer dizer que você ganha a taxa Selic, que hoje a meta está lá nos 2%, ela está rodando um pouco abaixo disso, 1,90. Então você vai ganhar hoje 1,90, tá certo? Parece que chegou aqui o atrasinho do professor Eduardo. Muito bem, deixa eu colocar ele aqui. Você tem lá, olha só, Selic mais 0,1873. O Selic está rodando 1,90, é efetiva, um pouco abaixo da meta, né? Você achou que eu não viria hoje, não é, professor? Eu achei, professor. Mas eu vim. Eu achei que você estava desdenhando do momento CFP. Peço desculpas, peço desculpas. Só isso. Desculpas aceitas. Eu dizia aqui para os nossos caros ouvintes que quando você compra lá o Tesouro Selic, né, que é a chamada LFT no mercado profissional, você ganha Selic mais um deságio. Hoje, se você for comprar esse papel aqui para 2025, você vai ganhar a taxa Selic que está rodando a 1,90, mais ou menos. Aliás, o Copom resolveu manter a taxa, né, taxa meta lá. Agora está rodando a 1,90, mais 0,1873, você vai ganhar 2,0873, mais ou menos, né? Por que é de baixíssimo risco? Porque essa partezinha ela é muito pequena comparada com a taxa Selic, né? Então, você pode ter uma flutuaçãozinha para baixo, se essa taxa aumenta, lembra? Sempre que taxa aumenta, você tem o título perdendo valor. Mas é uma parte bem pequena do todo. A taxa Selic ela é bem maior do que essa taxazinha aqui. Por isso eu dizia para o pessoal, né, Edu, que ainda, sem dúvida, é o ativo mais recomendado para a gente montar fundo de emergência quando a gente faz planejamento financeiro. Tá certo? Sim, oscila bem pouco, né? Muito bom. É isso aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Nós vamos dar uma olhadinha nas nossas questões, né, que falam a respeito disso, ok? Deixa eu só entrar aqui direitinho. E as questões, normalmente, quando caem na prova, elas caem justamente nessa linha, né? Em relação à volatilidade desse tipo de operação, é uma volatilidade bastante baixa e, portanto, seria um título muito indicado para a utilização do fundo de emergência, né, para a alocação do fundo de emergência, e pode cair também algumas questões falando do que é ágio e o que é deságio. Aquilo que eu acabei de mostrar lá na tela, do Tesouro Direto, que está lá, taxa Selic mais 0,18, quer dizer que o título está sendo negociado com deságio. Está abaixo do par, então você ganha o Selic e ganha também esse 0,19. Você está comprando a um preço abaixo do preço ao par, então você está ganhando esse 0,19 também. Quando aumenta muito a demanda por LFTs, então existe uma aversão ao risco, o pessoal, principalmente ao risco dos mercados de ações, o pessoal procura muitos títulos públicos livres de risco, aí você tem aumento de demanda, o preço dos títulos sobe. Em dado momento, você pode, quando buscar esse título, comprar com ágio. Vai estar pagando taxa Selic menos 0,10%. Tá certo? Então, taxa negativa nas LFTs quer dizer que é ágil. Você está pagando mais caro e, portanto, você está ganhando Selic menos aquela taxinha que está lá. Tá bom? Eu vou mostrar agora aqui para o pessoal como é que normalmente cai esse bagulho aqui na prova, né? Um tipo de questão bastante comum. Então, acompanha comigo aí. Sobre as LFTs, né? As letras financeiras do Tesouro, considere as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Também são chamadas Tesouro Selic, perfeito. São títulos pós-fixados de baixo risco, indexados à taxa Selic. Eu disse baixo risco, não risco zero, né? Quando negociados com ágio, apresentam no mercado taxa de negociação negativa. Olha, eu acho que tudo cheira bem aí, assim, é uma fragrância que exala pelos poros da plataforma do mundo financeiro, né? Então, eu diria que 1, 2 e 3 estão corretas, ok? Então, deve ser a alternativa C de caraca, né? Se você vai lá no verificar, realmente, a alternativa C é a correta, tá certo? Vê comigo a number 2.
Professor, alguma colocação aí? Algo que eu não estou fazendo certo? Já me corrija, já dei aquele tapa na orelha. Não, sem violência hoje. Tá tudo bonito. Ok, então sigamos. São títulos públicos com remuneração pré-fixada. Aí você tem que conhecer, né? Você tem que lembrar que os pré-fixados são dois: LTN e NTNF. Ah, professor, mas a NTNB também é pré-fixada. Poderia dar discussão, porque ela tem uma parte pré e uma parte pós, tá certo? Mas não tem nenhuma aí que caberia estando a NTNB, por exemplo, alternativa B, LFT e NTNB. LFT é pós, né? Embora possa ter um ágiozinho, você jamais vai dizer que a LFT é pré, ela é pós. Na D, a NTNB principal, a NTNB e a LFT. De novo, né? Não dá para dizer que a LFT é pré, então isso já elimina qualquer discussão. Aí a alternativa é a alternativa C novamente, né? C de corajoso, né? Muito bem, corajoso quando a gente olha, meus amigos, né? Voltando àquela conversa. Essa tela aqui com muito sangue, né? Mas alguns verdinhos começando a aparecer, né? Muito corajoso você entrar nesse momento, embora a coceira continue. Tudo bem? C de corajoso, C de coceira, C de Covid. Covid, professor Tavares, por que essa... Nos lembrar a respeito da Covid... C de calcigenol, Rodrigão, calcigenol, aquele complemento de cálcio que o Rodrigo tomava na sua infância, né? A mãe dele dizia: para você crescer, meu filhinho. Pelo menos era o que a minha mãe fazia. Pelo jeito não deu muito certo, se é que você me entende. Não. Professor Eduardo, me diga, você tem algum outro ponto a ser colocado aqui a respeito das gloriosas LFTs? As LFTs, você já falou tudo, né? Indexadas a Selic, pode ter aí um ágio ou deságio, mas pequenininho, dependendo da situação do mercado. É bom para quem Lembra quer fazer... o que é importante lembrar. Ágio, taxa negativa, deságio, taxa positiva. Como que você lembra disso? Ágio quer dizer que está mais caro. Então você vai ganhar menos, né? Por isso que é Selic menos essa taxa. Deságio quer dizer que está mais barato. Então está felizão de ir lá e comprar. Vai ganhar Selic mais o deságio. Tem que lembrar disso. Acho que ajuda a lembrar bem, né? Em termos de alocação de ativos, ele é bom para fazer reserva de emergência, né? Porque tem liquidez diária, pode ali vender a qualquer momento. Vai pagar imposto, mas pelo menos você está ganhando mais do que a poupança, né? Lembrando que a poupança, no patamar que a gente está hoje, vai pagar 70% da Selic, né? Mais TR em zero, então você vai ganhar 70% da Selic. Lá na LFT você está ganhando Selic e ainda que você tenha que pagar tributo sobre o rendimento, vai ser no máximo 22,5%, né? Então, pois é, e você paga só no vencimento do título, né? Não tem aquele adiantamento chamado come cotas. Você lembrou bem, a gente não tinha conversado sobre as alíquotas, né? A alíquota da renda fixa, a alíquota regressiva. Então, até 180 dias paga uma taxa de 22,5% sobre os rendimentos, tá? Rendimentos líquidos, né? Então, se for menos de 30 dias tem o IOF e tal, mas aí você paga sobre o rendimento líquido. De 180 a 360 dias, você entra na alíquota de 20%. De 360 a 720 dias, 17,5%. Acima de 2 anos, mais ou menos, acima de 720 dias, você entra na alíquota do 15%. Tá certo? O papel que está negociado aqui é o 2026, se eu não me engano, lá no 2025, lá no Tesouro, tá certo? E é isso, né? Acho que é um bom resumão de LFT. Sabendo isso, você está bem preparado para a prova. Exatamente. Não sei, você falou do nome dela no Tesouro Direto, né? Tesouro Selic. Nas tesourarias o pessoal fala LFT ainda, né? Não mudou de nome, né? Ainda é a LFT, só que para facilitar para o investidor pessoa física, né? Botaram lá Tesouro Selic, que facilita muito. Vieram com esse negócio de Tesouro Selic, faz sentido, né? Muito bom, muito bom. Professor Bumbers, chegou na hora, professor Bumbers, na hora de nós encerrarmos, mas te darmos aquele abraço caloroso, professor Bumbers.
Chegou pro amigo. Precisamos chamar o Boomers para participar das nossas lives. Não percam, vem aí o CPA 10, CPA 20, Mundo Financeiro, um curso arrasador que vai abalar as estruturas. Né? Tava faltando a palavra. Abalar as estruturas, e o professor Boomers é um dos grandes mestres desse curso, estará conosco. E aí chamá-lo-emos para participar da live de lançamento. Oh, yes! Eu quero desejar um grande abraço, um beijo para vocês, um beijo para minha mãe, um beijo para minha tia, um beijo para todos, um beijo para todos. Obrigado. Me senti abraçado, me senti beijado. Não é ideal, Um mas... beijo na sua careca brilhante. A sua careca é oleosa, Tavares? Ah, sim, com certeza. Toda careca é A oleosa. minha careca é oleosa. Eu esfrego, às vezes, brincando assim, nas minhas filhas. Elas batem na minha careca. Elas falam, sai pra lá, que é oleoso. Meu pai Acho que eu vou embora. Meu pai fazia isso. Faz parte. Depois... Até logo. O Rodrigão tá indo embora. O Rodrigo tá dizendo, não aguento mais vocês, eu vou embora. Chega. Me deixa. Cala a boca. É verdade. Tá bom. Então, tchau. Até amanhã. Jaqueira Mox tá aí também. Tchau, tchau. Um grande abraço, gente. Valeu.